Opinião em debate. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.sicoob.com.br. Muito boa noite, telespectadores. O tema desta noite certamente lhe interessa. Energia solar, benefícios e crescimento em Goiás. Os convidados para falar desse importantíssimo assunto são os seguintes. O Dr. Carlos Vinícius, ele é engenheiro civil. A nossa querida Daniela Sintra é engenheira civil também. Ela teve a gentileza de nos atender em 2 programas sucessivos, porque da área dela ela é bam. E o Moacir Braga, engenheiro civil, diretor da Vetor Energia, Ele trabalha com energia solar. Bom, eu vou começar aqui com o Moacir Braga. Moacir Braga, realmente nós estamos falando aqui energia solar, benefícios e crescimento em Goiás. Eu estive lendo recentemente que todas as cidades de Goiás, com exceção de algumas minúsculas, têm um aproveitamento de energia solar, de alguma forma, o que já é um avanço muito grande. E me parece que a energia solar aqui cresceu acima de 300%. É tudo isso mesmo? Exatamente, Alzenval. O crescimento está estrondoso. Se você pegar de 2020 agora para 2022, foram 5 vezes de crescimento. Então, no Brasil inteiro, apenas 1,5% dos municípios não tem energia fotovoltaica. O resto do município, todo mundo está aderindo. E não tem classe social, viu? Todo mundo está instalando. Que negócio, nós vamos falar sobre isso aí, porque muita gente pensa que é só para certas classes. Mas, Daniela Sintra, é interessante porque eu fui a primeira pessoa, fui pioneiro em Goiás em algumas coisas. Entre elas, com muito orgulho, eu fui a primeira pessoa a instalar um painel de energia solar para aquecimento de chuveiros num prédio aqui em Goiânia. Foi ali na Rua 9 com a 3, no centro, no prédio da Pizzaria 110. Certo. Foi ali que eu instalei o primeiro. Depois, eu instalei o primeiro painel de aquecimento de piscina em Goiânia, que era o lá da Aqua Sauna. Eu esqueci o nome dele, ele que instalou para mim. Mas eu pergunto para você, ali eu tive uma dificuldade na época com o síndico, mas consegui superá-la, porque eu estava na cobertura, eu disse, poxa, me deixa fazer energia solar para mim, mas os outros não podem. Ele falou, mas se não pode comer, ninguém pode comer pão, ninguém come. Né? Se todos não podem comer pão, ninguém come. Eu pergunto para você, será que hoje eu pude fazer só no meu apartamento, que é o último. E no prédio atual também. Consegui autorização para fazer só no meu. Não tem jeito de fazer em todos os apartamentos, é difícil, né? Então, qualquer intervenção que você for fazer no apartamento, você precisa de uma vistoria, precisa de um engenheiro estar acompanhando. E assim, você tem as normas do condomínio também, né? De qualquer alteração que tem. O Moacir pode nos dizer se poderia fazer no prédio inteiro ou só no dele por ser cobertura. Mas as intervenções precisam de um engenheiro. De um engenheiro para fazer. Você não pode simplesmente mexer no seu apartamento. Eu tive um engenheiro, realmente, você tem razão, então, nos dois, passou por uma pessoa lá que tem o registro no CREA, Conselho Regional de Engenharia, para poder dizer que o projeto não fazia nenhum dano aos outros prédio, moradores. Né? Okay. Mas eu falo assim, tecnicamente, Moacir, poderia, porque o meu é para aquecimento dos chuveiros. Sim, a Daniela foi perfeita na colocação, é exatamente isso. Se houver uma previsão, né, se isso já for previsto em projeto, fica tudo mais simples, né? Porque já foi previsto, o espaço foi deixado. O desafio para prédios é exatamente espaço. Porque existem 2 tipos de energia, né? A gente está falando de energia, no caso, energia térmica, é solar, mas térmica de aquecimento. Sim, são duas, depois não vamos falar. Perfeito, né? E existe a energia solar fotovoltaica, que uma é para geração, outra é para aquecimento de água. E o uso do telhado agora, existem até alguns condomínios que estão flexibilizando, no seu caso, que na época você teve aperto, né? Hoje condomínios já estão flexibilizando para quem mora na cobertura, para poder usar, já que não é inviável para outros apartamentos em algumas situações. Lá o conselho do prédio teve essa sensibilidade de dizer, olha, aqui infelizmente só você que poderá
utilizar, porque eu sou o último andar, não é cobertura, mas é o último andar. Aliás, os últimos andares. Aí, Sim. o outro não quis, os outros andares não quiseram, então eu fiquei só. Mas, Moacir Braga, você que é engenheiro civil, será que hoje realmente os engenheiros estão já fazendo as suas plantas e tudo mais, pensando que, esse aqui a pessoa vai poder fazer uma implantação de energia solar, seja para aquecimento da piscina ou para gerar energia fotovoltaica ou não? Boa noite. Hoje em dia, todos os projetos estruturais, né, estão sendo levados em conta futuras instalações de energias fotovoltaicas, aquecimento solar. Então, assim, todos os projetos de casas novas tem que ser previsto isso, né? Já, assim, para futuras instalações, né? Porque é a sustentabilidade do nosso planeta, né? Realmente, você disse uma coisa muito boa, a sustentabilidade do planeta. Então, isso já é uma norma que é uma exigência legal? Não é uma norma, mas sim uma tendência. Uma tendência. Né? Até para futuras, para quem quer investir hoje em casas, né? Fazer venda de casas, estão aderindo a isso porque está tendo uma valorização muito grande nos imóveis. Inclusive, esse assunto é tão vasto, o Moacir, que você que é lá diretor da Vetor Energia, você só mexe com energia solar? Por enquanto, sim. Entra energia solar, carregadores veiculares, eficiência energética em geral. Em geral. Exato. É uma coisa tão ampla, nós vamos aprofundar sobre isso, mas hoje, por exemplo, as empresas de eletricidade, a Enel, As concessionárias. as concessionárias, elas já admitem que se não fossem as usinas fotovoltaicas, Sim. elas não conseguiriam atender a demanda. As usinas supriram, elas não precisam nem ver como concorrente. É uma aliada, que senão falta energia, não é isso? Exato. O que acontece? Nós vamos entrar agora em agosto, setembro, né, que é um período de alta demanda de ar-condicionado, principalmente aqui no Centro-Oeste. Certo. Antigamente, até pouco tempo atrás, o horário de pico era à noite. Né? As pessoas voltavam para casa e tinham alto consumo. Só que o que está acontecendo? Com o alto calor aqui da nossa região, a demanda está durante o dia. E quem tem a usina solar em casa, que é seu caso, que você gera a sua própria energia, os pequenos consumidores que têm energia solar, faz exatamente o que você falou. Está injetando energia na rede, aliviando e solicitando menos as térmicas e até as hidrelétricas. Então é contribuição que os pequenos prosumidores, que além de produzir, consomem, estão contribuindo senão teria virado um caos, de fato. Mas é interessante, Daniela, assim, eu tenho certeza que não se trata de você, e às vezes até é uma injustiça que eu estou fazendo, porque eu gosto muito do meu prédio. Mas na época, os engenheiros encanaram que as empregadas domésticas eram todas anãs. Elas só tinham 1,20 m, né? Com a tendência. Fazia quarto de empregada só para empregada anã. Se ela fosse mais alta, não tinha chance. Mas esse foi interessante, porque fez o prédio e a previsão de pôr ar-condicionado era só no quarto. Aí você o jeito vai morar no quarto, cozinhar no quarto. Então, mas assim, é um erro de engenharia num estado como o nosso. Será por que fizeram isso? Então, tem alguma explicação? Não? Realmente, aí tem essa questão de alteração de fachada, né? Que o pessoal não permite colocar ar-condicionado em outros ambientes, porque só previram, por exemplo, no quarto. Aí foi adotando a questão de colocar split, mas assim, jogando mangueira dentro do quarto, tudo. Então, foi mesmo assim, porque eu acho que a demanda mudou. Antigamente, um ar-condicionado por família, né? Agora não. Agora ar-condicionado tem na sala, na cozinha, onde que você quiser. Então, acredito que seja mesmo a tendência, poder aquisitivo, questão de realmente estar comprando esses equipamentos. No meu prédio lá, nós tivemos que fazer uma reunião lá e fizeram uma reavaliação, aí fizeram um negócio, custou caro para poder fazer o sprint em outros ambientes. Felizmente, teve solução, mas tem prédio que não tem. Que não pode. É preciso que os engenheiros agora atentem para o fato de que um ar-condicionado hoje tornou-se ofensivo. Antigamente, só o juiz de direito da cidade, o promotor e o prefeito tinham ar-condicionado. Agora, quase todo mundo o tem. Bom, você está pedindo para chamar para o intervalo? Pois não, Ana. Unimed Goiânia, cuidar de você, esse é o plano.
Deixe a Unimed cuidar da sua família, porque ela cuida da minha, deve cuidar da sua também. Bandeira Odontologia Especializada, dentista responsável, Dr. Carlos Bandeira, endereço, Avenida Deputado Jamel Cecílio, no 2496. O telefone de lá é 3281-0647. Aqui a gente pede as coisas no ar. Ô, minha querida jornalista Ana, você pega uma foto do Dr. Carlos Bandeira para pôr ali, que ele é muito simpático. Já tem, porque os meninos daqui da PUC não tem no estúdio. Ah, a edição já tem. Já tem? Então pronto, a edição já está aí. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate nesta noite, falando sobre energia solar, benefícios e crescimento em Goiás. Bom, aqui estão nosso estúdio, o Carlos Vinícius, que é engenheiro civil, a Daniela Sintra, também é engenheira civil, e o Moacir Braga, engenheiro civil e diretor da Vetor Energia. Mas terminando o papo que eu estava tendo aqui com a Daniela Sintra, Daniela, que são outros tempos, eu citei aqui aquele negócio, e tem outra coisa também, eu queria descobrir, eu morei num prédio, que eu queria muito descobrir e não consegui. Eu queria descobrir o engenheiro que fez o prédio, porque eu queria fazer com que ele estacionasse uma semana um carro na garagem que ele idealizou. Só uma semana, para ele saber o que é bom para tosse. Porque, cara, era um negócio horroroso. Tinha que juntar 3 pessoas para dizer, vai para cá, vai para lá. Porque ele fez a previsão de que todas as pessoas teriam um Volkswagen e tinha que ser sem paralama, porque senão... A chamada então, vaga P. Essas coisas, Daniela, que acontecem na engenharia, vai construindo uma versão após a outra. Mas eu pergunto para você, será que hoje os nossos engenheiros estão pensando, por exemplo, que o prédio precisa ter uma captação de energia, ou eu estou dizendo de energia que não é captação, fazer um equipamento para captar energia solar, por exemplo, mas captar, pelo menos em alguns cômodos, a própria luminosidade do sol. Porque alguns cômodos você tem que acender a luz durante o dia, né? Será que há essa preocupação com os engenheiros? Eu acredito que está tendo uma melhora. Melhora em relação ao quê? Você começou falando de garagem. Antigamente o morador ele tinha uma garagem. Hoje nós já vemos 2, 3 e tem empreendimentos que até mais. Aí essa questão de energia. Antigamente, por exemplo, as piscinas não eram aquecidas. Hoje em dia já pede o aquecimento. Então eu acredito que a tendência vai nos levar até isso. A gente realmente ter a energia fotovoltaica, por exemplo, aquecendo as piscinas, utilizando esse sol realmente como benefício para o próprio empreendimento. Então eu acredito que a gente vai melhorando, vai. E também às vezes é impossível prever que todo morador do prédio iria comprar um tanque de guerra, né? Porque tem caminhonete, aquela RAM que chama RAM. Aquela caminhonete, ela é um tanque. Né? Então, lá no meu prédio, o cara fez a previsão de que o sujeito ia ter um carro normal, né? E se fosse ter um carro grande, ia ter o quê? Um Toyota Corolla, mas tem lá, e mulher gosta de carro grande, né? Eu tenho 5 moradoras lá que todas resolveram comprar um daqueles tanques de guerra. Aí nós tivemos que fazer um remanejamento e pedir para uma pôr numa garagem, outra na outra, porque senão ninguém sai. E ela tem direito de pôr na garagem dela. Ninguém falou que o meu carro não podia ter 25 metros. Mas essa é uma briga grande. É uma briga grande, né? Mas é complicado isso aí, né? O engenheiro às vezes sofre. É feito sob encomenda, né? O apartamento. Não é verdade. Tem até, só te interromper, tem até uma política que fala que em Rio Verde é uma cidade de muita caminhonete, né? As vagas precisam ser maiores. Porque realmente, assim, o pessoal lá não compra carro normal, é caminhonete. Aliás, que as pessoas de Rio Verde não são normais. Eu sou de lá. Diz que Rio Verde tem o maior número de loucos por metro quadrado. Ixi, eu não sabia. Eles me torram. Porque são só 4 famílias lá, basicamente, e casava primo com primo. Fala que eu devo ser essa turma. Mas, olha, em Rio Verde é o seguinte, o sujeito pode morar em Rio Verde, ele não planta um pé de couve. Mas ele compra uma caminhonete, cabine dupla. Não é? Mesmo. Porque é praxe. Então, você tem razão. Lá não adianta fazer. Não adianta vaga pequena, carro não grande. adianta. Mas, Carlos Vinícius, essas coisas que a gente está dizendo aqui, eu entendo que realmente a engenharia civil, ela vive, às vezes, um boom
uma determinada demanda e depois um boom de outra, né? Nós estamos falando de assuntos diversos aqui, mas é na área da engenharia. Em São Paulo agora, eu lamento isso, mas na verdade estão fazendo cadeia, não é apartamento. De 10 metros quadrados, é uma cela. Eu acho que prisioneiro da Finlândia, na Dinamarca ou na Nova Zelândia, onde eu morei, fala, pelo amor de Deus, 10 metros quadrados, não vou ser preso não. Isso é desumano. E tem uma tendência, venderam em 72 horas todos os apartamentos de 10 metros quadrados. Felizmente em Goiás não chegou isso aqui não, né? Mas está para chegar também, porque a zona urbana expandiu muito. Então, assim, a questão de transporte coletivo é muito precária. Então, para a pessoa sair da zona da periferia e sair para a zona mais central da cidade, é muito difícil, né? Então, para pessoas ganhar tempo, o que eles estão fazendo? Fazendo os apartamentos menores, que é os estúdios, né? Chama de estúdio. E em São Paulo tem muito. Então, assim, para eles ir para o trabalho, então é mais fácil, porque ele está morando perto. Só que são espaços bem reduzidos. Amor de Deus. Olha, eu morei em Nova York, que eu morei no estúdio. Só que o estúdio tinha quase 40 metros quadrados. Não era assim, 10 metros quadrados. Não dá para me imaginar como uma pessoa, um ser humano... É um apartamento gaveta. Gaveta. Tem quarto de hotel que tem mais que isso. É muito complicado. Mas voltando aqui, Moacir Braga, a área de engenharia que a Vetor faz, vocês fazem, porque o que está acontecendo agora, você pode ser sócio de uma usina fotovoltaica. Sim. Aí, sendo sócio, a usina vende energia, você pega seus dividendos, vendeu quanto? Você vai lá e divide para os sócios. Vocês fazem esse tipo de usina ou não? Fazemos. Inclusive, é um baita negócio, muito rentável. Na verdade, o termo vender, né, não é apropriado. A gente, às vezes, fala vender só didaticamente, né? Mas é locação de equipamento, na verdade. É uma mescla de locação de terreno com equipamento. E trocando em miúdos, né? Isso, você vai transferir o crédito de energia que a usina está gerando e, para falar em números, que é o que interessa, isso vai dar uma rentabilidade em torno de 1,8%, 2% ao mês, dependendo. Então, assim, eu acho que é bem razoável. Ao mês? Ao mês, é bem interessante. Deixa eu te perguntar, deixe-me perguntar-lhe, qual é um espaço mínimo que isso possa ser rentável? Quantos mil metros quadrados? Na verdade, é de qualquer tamanho. Eu vou contar um caso de uma cliente nossa. Ela é uma senhora, por sinal muito inteligente, ela tem uma série de kitnets no lote, eu acho que 8 kitnets, e ela fez uma usina solar, transfere os créditos para os inquilinos e recebe proporcionalmente. Hoje, aluguel de casa, né, de imóvel, eu acho que tem que suar para dar 0,5% ao mês, né? Claro. E com isso, as menores, normalmente a rentabilidade é até maior. Ela tem mais de 2% ao mês usando o telhado dela, então não tem tamanho. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço que, com esse aumento do IPTU, ele veio da família, assim, do bisavô, avô. Ele tem próximo a Goiânia, é um leiteiro, meu amigo. Ele tem 5 mil metros quadrados. E ele está sofrendo muito para pagar o IPTU. Num terreno de 5 mil metros quadrados, ele pode ter sucesso com essa usina? Nossa, 5 mil metros. Aí, assim, tem uma análise técnica que precisa fazer, que é de rede, mas eu não vou entrar nesses detalhes, né? Se tiver condição técnica para instalar, ele pode ter uma rentabilidade. Ele vai ter, para 5 mil metros quadrados, dá para fazer uma usina de 1 mega, mais ou menos. Vai ser um investimento em torno de 4, 5 milhões. Nesse porte, a rentabilidade é um pouco menor, porque entra em outro grupo, tá? Mas eu te digo aí em torno de 1,2, 1,3 ao mês, mais ou menos. E ele pode entrar com o terreno dele e procura o sócio. Tem demais isso. Tem muito isso. Né? Por exemplo, se ele entrar com terreno, você falou 2 milhões, vamos supor, né? 4, 5 milhões. 4, 5 milhões. Mas ele pode entrar ali com 1/5. Ele pode entrar como terreneiro, né? Ele pode locar o terreno. Então, existem várias modalidades para isso. Então, assim, é bem atrativo. E muita gente não sabe disso. Então, a gente pode usar o nosso próprio telhado para, além de gerar energia, né, para a sua própria residência, ter um resultado
às vezes até dentro da família, né? Então, assim, quem não quer um desconto, às vezes de 15%, 20%, sem fazer um investimento? Então, fica bom para todo mundo. Perfeitamente. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Lembrando que a Águas do Bem, essa água mineral, a água é a Levite, com menor teor de sódio do mundo, além de ter um sabor agradável. Águas do Bem, entrega na sua casa, 3255-9626. E a Credijur é a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens. Telefone 3216-0102, porque pertence ao Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimentos espalhados pelo país. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa desta noite, Energia Solar, Benefícios e Crescimentos em Goiás. A gente é interessante, o ser humano se afeiçoa às pessoas e a gente gosta, às vezes tem pouco relacionamento, mas tem aquela afeição. Tem aqui uma funcionária nossa que nós colocamos um apelido carinhoso para ela aqui, mas o nome dela, cadê a nossa amiga que vai? Você está indo para a nossa convidada que não pôde comparecer ou para a menina lá de cima, que eu estava falando dela, mas não tem importância não. Aqui a gente faz assim. Mas tem uma pessoa aqui que trabalha conosco, pega o nome dela lá, que o apelido dela é carinhoso, eu lembro, mas não lembro do nome completo. Eu quero render minhas homenagens. Não pode falar esse apelido dela, não, Ana. Isabela. Olha o tanto que apelido pega. A Isabela. Isabela, um abração para você, você é uma pessoa simpática. Eu lamento que você esteja deixando a equipe, mas parece que é para o seu bem, vai trabalhar no Cicobi, é muito bom para você. Bom, vou aqui com o Moacir Braga, voltando aqui à área de engenharia civil. O que custa mais, sob o ponto de vista de uma usina geradora de energia? Bom, você tem placas que me parece que aconteceu o seguinte, na prática, vou dizer para você o que aconteceu. Essas placas que fazem o aquecimento da piscina, elas ficaram cada vez mais baratas e mais vagabundas. Parece o Nelson Rodrigues, bonitinhas e ordinárias. Por quê? Porque eu comprei placas que duraram 15 anos. E eu comprei placas recentemente que duraram 2 anos. De aquecimento de água. Aquecimento de energia de água. Para aquecimento, para aquecer a piscina. Uhum. Então, o que aconteceu? Elas se tornaram mais acessíveis, elas não são tão caras quanto eram, mas elas, na verdade, eu preferiria as antigas, né? Mas, sei lá, né? Agora, para a geração de usina fotovoltaica, elas são mais duráveis, é isso? Tem uma durabilidade maior. Sim. São uma durabilidade aí se não me engano, são para 30 anos. Exato. 30 anos é muito. É bom. Isso. Aí não quer dizer que ela vai acabar nos 30 anos, né? Uhum. Ela só vai diminuir um pouco a capacidade de capacidade de coletar energia. Sim. Mas, com as manutenções recorrentes, né? Fazendo a limpeza da placa, a vida útil dela é a partir dessa data aí, 30 anos. Tá bom. Eu me lembrei agora, a gente vai ficando assim mas o maior comentário se presta a isso. Eu estou lembrando do meu médico que falou para mim que eu estava com um problema, ele falou, não, mas você não liga não, porque isso aí começa a dar problema mesmo daqui uns 20 anos e tal, mas você não vai durar esse tanto mesmo. Eu falei, muito obrigado. Eu te amo também, né? Quer dizer, olha como você falou uma coisa dessa para mim. Não se preocupe, você vai morrer antes. Não, o Moacir, a gente merece, não é verdade? Então, quem manda envelhecer? Mas é brincadeira. Eu não posso perder a piada. Não pode. Eu, inclusive, liguei para ele aqui no intervalo, porque ele é um excelente médico, que eu gosto muito. Mas, Daniela Cinta, voltando um pouco à coisa da estrutura. É claro que o Moacir Braga citou aqui o telhado, né? Uhum. Então, o telhado, ele tem que ser um telhado que suporta um pouco de peso, né? Porque ele não pode ser um telhado comum para poder fazer isso, né? Eu acho que assim, um telhado de uma casa que foi feita há muitos anos, ele
ele tem que saber se aquele telhado vai suportar, não é isso? Até para as pessoas poderem andar e fazer as próprias manutenções, né? Sim. Tem telhado que só de pisar ali já um madeiramento fraco, ou uma telha muito antiga, ela já ia desmoronar, a pessoa ia cair. Então, Sim. assim, pelo menos requisitos básicos, né? São requisitos de básicos segurança. para o engenheiro Isso. pensar nisso, né? E telhado é uma coisa complicada, né? É demais. Para você fazer um telhado de novo, você tem que erguer um outro ao redor dele, não é isso? Isso, ou pelo menos, né, tirar todo o madeiramento, construir as vigas, né, que estão em volta da casa, trocar esse madeiramento ou fazer com metalon, estrutura metálica, algo do tipo, e vir com as telhas novamente. Então, pelo menos essa parte, porque assim, por exemplo, a pessoa vai subir, às vezes já tem uma madeira selada e já despenca dali, então... É complicado. Existem casas muito antigas, então, pelo menos assim, uma construção mais bem feita. Eu sou saudosista, eu tenho muita saudade do tempo que não tinha, eu chamo de estuque, né? Você sabe o que é o estuque? Certo. Ninguém sabe o que é o estuque, né? O estuque é o que fala hoje? Vou ter que revelar a minha idade, né? Porque eu conheço. Você conhece o estuque? O que é o estuque hoje? Hoje não usa mais, né? Mas antigamente o pessoal fazia, dava a impressão que era uma laje, né? Pegava e fazia de tela, madeira e rebocava. Não, no meu caso... Era só o forro. O forro, chama de forro. Tá. No meu tempo chamava de estuque, é um forro, né? Não é verdade? Eu gostava muito da casa dos meus pais, na fazenda, porque não tinha forro. E quando chovia, você ficava escutando a chuva. Hoje você não escuta chuva, né? Nem nas fazendas mais, que o pessoal põe telha de cimento, que é muito boa, mas não escuta. Mas voltando aqui, Moacir, a parte, então, nós temos para aquecimento do chuveiro, porque você estava falando que não são mais só pessoas de alto poder aquisitivo que fazem energia solar. Então, falando, porque essa parte até acho que conheço bem na prática, eu falo que uma casa com 4, 5 pessoas, que tenha 2 chuveiros, se você puser energia só para o aquecimento do chuveiro, com boiler ali, um boiler, né? Você, na pior das hipóteses, em 9 meses, 10 meses, no máximo um ano, se paga. É isso mesmo? Assim, nós, na Vetor Energia, nós não trabalhamos com aquecimento. Nós trabalhamos exclusivamente com energia fotovoltaica de geração. Certo. Mas o vilão do consumo, depois do ar-condicionado, é chuveiro. Né? Assim, até de estranhar, porque a gente está num lugar quente, mas ainda assim, né, algumas pessoas gostam de sauna e ligam o chuveiro quente e gasta muita energia. Então, quando você tem o aquecimento, aquecimento da água e aquecimento solar, então há também uma redução de consumo de energia, que acaba contribuindo também numa usina solar menor. Perfeitamente. E hoje a legislação, nós estamos até com uma pessoa aí que poderia falar mais de legislação, mas infelizmente ela não pôde comparecer no horário. A legislação hoje está piorando? Tem gente que fala assim, faz agora, porque senão você vai perder o time. Tem aí alguma coisa vindo para piorar? O que ocorreu? No começo do ano, né, isso já vem uma luta de bastante tempo, foi aprovado no começo do ano, dia foi sancionado 7 de janeiro, a Lei 14.300, que é o marco legal da energia solar. O que acontece? Hoje, né, vou falar do consumidor do grupo B, que é a grande maioria, que são das casas, pequenos comércios, hoje a gente compensa 100%. Então eu consumo e se eu gerar 100%, eu pago só a tarifa mínima. Tá? Então se tem uma ligação monofásica, vai pagar 30 kW, bifásico 50, trifásico 100. Com a lei, eu vou falar só o item mais relevante, o que muda a partir do ano que vem? A gente começa a pagar, os novos projetos começam a pagar parte da rede de distribuição, que é conhecido como fio B. Então começa com 15% e vai até chegar a 90%. Trocando em miúdos, é uma parcela da tarifa, que a tarifa tem 2 parcelas. Uma da energia, propriamente dita, e outra da distribuição, que é essa rede que tem na rua. Então, os consumidores que gerarem a sua própria energia vai começar a pagar parte disso. Vai continuar vantajoso ainda. Tá? Então hoje, se o retorno, né, é em torno de 4, 5 anos, o retorno vai aumentar um pouquinho, às vezes 6 meses, 1 ano,
ao longo do tempo. Mas espera aí, deixa eu entender, mas não vai ter um momento que vai ficar só 10%? 90% você vai ter que pagar? Não. Não. Você tem um desconto, hoje você tem uma economia em torno de 90% a 95%. Certo. A partir do ano que vem, de forma intercalada, gradual, você vai começar a pagar parte da rede de distribuição. Sim, sim. Tá? Então, inicialmente, a partir de 2023, vai ficar até mais vantajoso do que está hoje. Mas ao longo do tempo, daqui até 2029, isso vai aumentando. Lá em 2029, 2030, você vai pagar uma parcela maior do que paga hoje. Então, se a economia hoje é de 90%, daqui 8 anos a economia vai ser de uns 70% mais ou menos. Sim. Tornando o negócio mais complexo, mais simples. Mais simples. Eu gostei do que você falou, porque eu dei a impressão que ia ficar só 10%, aí não teria. Mas isso é um lobby muito grande, né? É um lobby que nós... porque os legisladores brasileiros, se eles puderem atrapalhar, eles atrapalham. Certo? Se eles puderem ajudar, eles não ajudam. É muito raro. É raro que eles ajudem, não é? Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Mas sempre vai valer a pena, não é? Vai. Estamos de volta com Opinião e Debate, falando sobre energia solar, benefícios e crescimentos em Goiás. Infelizmente, no último bloco, temos um bloco muito curto. Mas eu gostaria que o nosso querido Moacir Braga, da Vetor Energia, anote esse nome aí, porque é uma empresa séria da área. O que você, em 1 minuto e meio, poderia falar que nós não falamos ainda ao longo do programa? Tá. Apesar da lei que está para entrar em vigor, né, o negócio continua a todo vapor, vai continuar interessante e é uma forma que a gente tem de se desvencilhar dos aumentos sucessivos, né, das concessionárias, da gente se livrar um pouquinho da má prestação, que infelizmente as concessionárias estão prestando quase que no Brasil inteiro, e em pouco tempo a gente acredita que o armazenamento de energia vai deixar a gente totalmente livre das concessionárias. Então é um caminho, quando a gente puder, quando tiver viável, né, a gente adotar as baterias. Então isso está perto de acontecer e não percam tempo. Quem puder instalar agora vai sair na frente, mas quem não tiver condições e tiver que deixar para os anos seguintes, continua vantajoso ainda. Olha, presta atenção, o carro movido a energia solar já foi desenvolvido. Só o lobby que não deixa lançar. Quando precisar, lança. O Brasil devia ser pioneiro nisso. Moacir Braga, você que é engenheiro civil, o que você gostaria de falar que nós não falamos? Eu peço que a gente pense no futuro, né? Que a gente adere a essas novas energias renováveis que a natureza pede aí para a gente dar uma mais sobrevida para nós aí, né? Você tem certeza, é uma sobrevida para o planeta. Isso. É mais do que uma economia, é uma questão ecológica. E você, Daniela Sintra, a nossa querida Daniela Sintra, muito generosa conosco aqui, sempre nos atendendo. O que você gostaria de dizer para as pessoas? Então, eu como engenheira, eu sugiro que procurem os bons profissionais. Nós temos aqui nosso amigo, né, Moacir da Vetor. Então, para a gente estar realmente investindo e colocando assim as pessoas que saibam realmente fazer para estar executando esse tão sonhado. Porque isso é um sonho, né? Você quer realizar um sonho, você quer que a sua energia funcione. Então, assim, procurar esses bons profissionais, essas pessoas que são capacitadas. Perfeitamente. O Carlos Vinícius, que é engenheiro civil, ele tem todos os bons motivos, eu também, para poder deixar um mundo melhor. Porque está vindo ali um herdeiro dele, está com a esposa aqui, a esposa dele está grávida. Agora sim você mostra a esposa minha herdeira. do Carlos Vinícius. Já sabe o sexo do neném? Já, é uma menina. É uma menina, olha aí, você vai ver uma menina. A menina é ótima, são amorosas, são bacanas, menino também. Ao lado dela está
Quem que está aí ao lado dela? Ela, que é a nossa especialista, acabou não chegando a tempo. Como é que é seu nome? Tauane. A Tauane vem aqui, nós vamos fazer outro programa, porque esse assunto nós não esgotamos e você vai falar sobre a parte legal disso aí. E quem está ali, escondidinha de trás da câmera ali? Juana, você veio com quem? Com a Tauane. Olha aí. Você é alguma coisa dela ou não? Sou trainee da Tauane. É a trainee da Tauane. Que legal. Que bom. Atua no setor regulatório. Que bacana. Está recebendo um bom treinamento, com certeza. Bom, as minhas considerações finais, agradecendo aqui os participantes, são o seguinte. Eu sou um jornalista que escrevi a primeira matéria sobre a importância da energia solar há 42 anos atrás. Quando as pessoas mal sabiam, eu estava falando grego, e eu escrevi isso. Eu vim para Goiânia e fui pioneiro em colocar aquecimento de chuveiro no meu apartamento. Depois eu fui pioneiro em colocar na minha pequena piscina, eu chamo de piscina, é quase um tanque grande, energia solar, e tem na minha chácara também. Eu digo o seguinte, nós não aproveitamos sequer 5% da energia solar possível ser aproveitada no Brasil. Você concorda com isso, né? Sequer 5%. Portanto, tente saber sobre isso, procure empresas sérias, engenheiros sérios. A Vetor Energia é uma empresa séria, e se não fosse eu não indicaria, que atua nesse segmento. Vale a pena você investir, vale a pena você, inclusive, se for só para você ou não, é uma área fascinante. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.